Glória a Deus. Então abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Desafio a igreja a continuar orando pela família da Adriana, continuar a orar pela família da nossa irmã Mairi, continuar orando pela família Paz de Barros, continuar orando pela família do nosso irmão Gustavo, para que o Espírito de Deus continue a trabalhar naqueles corações, ok? E nessa semana, semana de oração, a nossa igreja está experimentando uma bênção muito grande, fruto das orações. Na última quinta-feira foi uma bênção, e as nossas quintas-feiras têm sido grandes bênçãos de oração. Deus tem falado no nosso coração pela palavra, temos louvado com bastante liberdade, com bastante alegria, e temos tido experiências de quebrantamento, de oração. Então, se você ainda não se dispôs a vir quinta-feira orar, olha, quebre as barreiras e venha. Deixe qualquer coisa para trás. Orar é o momento mais importante para a vida do cristão. Jesus, o mestre dos mestres, várias vezes largou as multidões e foi orar. E foi orar. Mesmo sendo Deus, foi orar. Comunhão com o Pai. Nós precisamos seguir o exemplo dele. Quinta-feira, dia de bênção, de oração. 8 horas da noite. Mas essa semana nós vamos orar todos os dias, 6 horas da manhã, né? E à noite, Cíntia, 7h30 ou 7h30, né? À noite com as mulheres, 7h30 da noite, 19h30. Somente na quinta-feira, que é às 20 horas. Ok? Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Pai querido, em o nome de Jesus, fala, Senhor, fala, Deus, fala ao nosso coração nesta noite. Dá-nos, ó Deus, a reverência e a quietude necessárias para podermos aprender de Ti. Cuida, Senhor, de cada um, que esta palavra encontre um lugar especial em cada coração, e ao sairmos daqui hoje, saiamos determinados em obedecer ao Senhor em qualquer circunstância, obedecer o Senhor incondicionalmente. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa os que estão nos acompanhando pela internet, permita que sobre todos a graça do Senhor seja superabundante, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, gostaria de, nesta noite, tratar com os irmãos a respeito da obediência prática. A obediência prática como, de fato, a mãe de todas as virtudes, ou uma fonte de bênçãos para a vida do crente verdadeiro. A principal qualidade do servo ou da serva bem-sucedidos. Então, como que arrematando a série de mensagens que nós fizemos agora no mês de janeiro, eu quero então, hoje, tratar com os irmãos especificamente a respeito da obediência, mas da obediência prática. Da obediência prática. No mês de janeiro, nós tratamos a respeito do sucesso, a respeito da prosperidade, que na essência vale a pena. E hoje, então, fazendo de fato uma sequência disso, eu quero tratar com os irmãos a respeito da obediência prática. Na realidade, não foi por acaso que Jesus encerrou os seus ensinamentos no famoso Sermão do Monte, né, tratando a respeito da obediência prática depois de todos os seus ensinamentos. Em Lucas capítulo 6, confere aí na sua Bíblia,
em Lucas capítulo 6, onde o evangelista Lucas registra partes, podemos dizer, algumas partes, alguns fragmentos do Sermão do Monte. Ele termina então o capítulo com uma expressão de indignação do Senhor Jesus. Observe aí no versículo 46 do capítulo 6, próprio Jesus dizendo: por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazeis aquilo que vos mando? Então, como que indignado, Jesus olha para aquela multidão e diz: por que vocês me chamam de Senhor? Senhor, Senhor, e não obedecem aquilo que eu mando? Observe bem que Lucas conclui então o capítulo 6 com a parábola dos dois construtores, o construtor sábio e o construtor tolo. Ou seja, este encerramento do Sermão do Monte, registrado por Mateus no capítulo 7. Aqui no capítulo 7, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no capítulo 7, observasse aí. Nós temos aí o encerramento, então, do Sermão do Monte. E, encerrando o Sermão do Monte, esse capítulo 7 trata dos relacionamentos. Lá no capítulo 5 e no capítulo 6, Jesus, ao longo de todo o sermão, foi falando do novo caráter do cristão verdadeiro, da justiça desse cristão, da piedade, da devoção e da ambição desse cristão. Na realidade, é disso que ele trata no corpo do Sermão do Monte. No corpo do Sermão do Monte, Jesus começa tratando do caráter. Aquele que agora foi lavado no sangue do Cordeiro, esse tem um caráter diferenciado, um caráter bem formado. E ele vai falar das qualidades desse caráter do cristão verdadeiro. Depois, Jesus vai falar da justiça, a justiça que marca esse novo homem, criado agora à imagem de Cristo. Qual é a justiça que marca esse homem? Depois ele vai tratar da piedade, como tem que ser a piedade, a vida de oração, a vida de ajudar os outros, a devoção desse cristão verdadeiro. E também vai falar da ambição, né? O que esse cristão almeja, e vai falar dos tesouros, né? E Jesus dá uma lição preciosa, porque ele diz: tome cuidado, e eu já tratei disso no mês de janeiro, tome cuidado, quando as suas riquezas prosperarem, não ponha o coração nelas, elas são transitórias, elas podem te enganar. Então confie no Senhor, porque de eternidade a eternidade, Deus é Deus. E como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses: olhe para cima, junte tesouro nos céus. E Jesus já tinha dito: onde a traça e a ferrugem não pode corroê-los. Então no céu é mais seguro. Junte tesouros lá nos céus. Pois bem, depois de ter tratado do caráter, ter tratado da justiça, da piedade, da devoção e da ambição, Jesus vai mostrar que esse cristão verdadeiro, que esse agora é chamado para ser discípulo, ele tem novos relacionamentos, o estilo de vida dele é diferente. Ao longo do sermão, Jesus vai propondo para os seus discípulos um estilo de vida diferente. Um estilo de vida agora não individualista, um estilo de vida comunitário, ou seja, você faz parte agora do corpo de Cristo, você é um membro desse corpo, não está isolado, portanto você não pode mais, como pensava antes, de maneira egoística, né, egocêntrica, pensando só em você. Não, a proposta de Jesus agora é comunitária, até na oração. Então você não pede o pão só para você, é o pão nosso. Você não pede o perdão só para você, o perdão para nós, perdoa-nos. E você não pede mais a proteção só para você, mas proteja-nos, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, livra a mim e livra vocês, todos nós, livra-nos do tentador. Então o estilo de vida deste cristão verdadeiro, o estilo de vida que Jesus vai propor aí no Sermão do Monte, é um estilo de vida agora não mais individualista. E portanto, esse estilo de vida mais comunitário se preocupa muito com os relacionamentos. Então, nesse capítulo 7, terminando o Sermão do Monte, Jesus vai mostrar e vai falar de uma rede de relacionamentos aos quais, como discípulos dele, nós somos
atraídos. Veja comigo, no capítulo 7, relacionamentos com os de dentro. Então, Jesus começa o capítulo 7 falando dos nossos relacionamentos aqui no corpo de Cristo. E a lição principal aqui é que aqui no corpo de Cristo, antes de julgar, nós precisamos ajudar. Antes de julgar, precisamos ajudar. Então, antes de falar do seu irmão, estenda a mão para ele. Antes de criticar o seu irmão, ajude-o. De repente ele está passando por uma luta, por uma dificuldade. De repente ele não está conseguindo enxergar com clareza. De repente ele, por algum motivo, perdeu a direção. Então, convença esse irmão, traga-o de volta. Então Jesus começa dizendo o seguinte: agora nós temos uma rede de relacionamentos e começa aqui, entre os da família da fé. E nesse caso, ao invés de você ficar lá olhando e preocupado com o cisco que está no olho do seu irmão, se preocupe com a trave que está no seu. Ao invés de querer acusar, julgar, ao invés de querer oprimir o irmão, ajude-o, ajude-o. Esta é a proposta de Jesus. Depois ele fala dos relacionamentos com os de fora, e tanto com os de fora, ímpios, escarnecedores, aqueles que escarnecem da fé cristã, como também os de fora que estão caminhando nessa estrada espaçosa que conduz a porta larga e que acessa a perdição, que acessa o inferno. Então, como lidar nesses relacionamentos lá fora? Nesse caso, Jesus vai ensinar que nós precisamos ter sabedoria, que nós precisamos ter prudência, que nós precisamos de parcimônia, ou seja, maturidade, moderação, não caminhar pelo caminho deles e nem passar pela porta final, a porta que leva à condenação eterna. Temos que ter sabedoria. O apóstolo Paulo, que aprendeu muito bem as lições de Jesus no Sermão do Monte, ele ensina mais tarde para os Colossenses, capítulo 4, que em relação aos de fora, nós precisamos ter uma palavra temperada. Jesus diz, em relação àqueles escarnecedores de fora, nós precisamos ter profundo discernimento, profunda sabedoria, para, porventura, não darmos pérolas para os porcos, perder tempo. De repente, um escarnecedor fica aí tomando o seu tempo e querendo de alguma forma te envolver, de alguma forma te enredar, de alguma forma fazer você errar o alvo, fazer você ficar entretido no caminho e não caminhar retamente, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então nós temos que tomar cuidado. Jesus disse, mas temos que nos relacionar com ele sim. Nós não somos ETs, temos que relacionar com eles. Mas Jesus, ainda falando disso, trata do relacionamento com Deus. E em relação a Deus, esse relacionamento vertical, nós precisamos ter esse relacionamento, segundo Jesus vai ensinar para nós aí, a partir do verso 5, relacionamento de confiança, de ousadia. Agora, pelo novo caminho que é Jesus, nós devemos nos aproximar junto ao trono de graça, confiadamente, para alcançar misericórdia e graça, socorro para a ocasião oportuna. Então ele diz aí, né, quando orardes, não orareis, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, abri e dar-se-vos-á, e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E ele vai então falar desse relacionamento nosso com o Pai. Caminhando ainda nessa mesma esteira, Jesus fala do relacionamento nosso com os falsos profetas, os falsos mestres, literalmente, com os enganadores. E nesse caso nós precisamos de discernimento, com observação acurada. Ou seja, Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Então nós precisamos prestar atenção. E antes de você seguir alguém, né? E às vezes eu vejo um nome que se usa para aí nas redes sociais, eu sigo fulano de tal, eu sigo fulano de tal. Muitas vezes eu acho isso muito estranho, né? E quem que você está seguindo?
Aí às vezes vejo crentes e membros da igreja seguindo pessoas que são absolutamente anticristãs, pessoas que são absolutamente contra Jesus Cristo, né? E que vivem para ser oposição a Deus, oposição a Jesus. E aqui nos relacionamentos, Jesus diz como é que nós temos que lidar com eles. Nós temos que lidar com eles com discernimento. Peça ao Senhor o dom do discernimento. Nós temos que discernir, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades e forças espirituais do mal. Então precisamos estar atentos, observar. Jesus disse claramente, às vezes frutos podem até parecer um com o outro, né? Cardos, abrolhos, pode até parecer, mas são diferentes. Então observe com clareza. No caso dos relacionamentos horizontais, esses relacionamentos aqui dentro da igreja, com os de fora, né, escarnecedores ou não, com os falsos profetas, nesse caso, a regra áurea que Jesus deixa aí, né, é exatamente o versículo 12. Podemos dizer que o versículo 12 é o versículo-chave do capítulo 7. Versículo 12, a regra áurea é o seguinte, né, e tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, Jesus está dizendo, tome cuidado com a lei da semeadura, porque aquilo que o homem plantar, ele colherá. Em muitos sentidos, na realidade, o nosso comportamento é como um bumerangue. Ele vai e volta. Se você age bem, ele volta trazendo bênçãos. Se você age mal, ele volta trazendo maldições, trazendo dificuldades e lutas. Portanto, meus queridos irmãos, desta maneira, antes de descer o monte e se dirigir para Cafarnaum, Jesus então conclui efetivamente o seu sermão com uma parábola. Esta parábola que aparece aí no texto que nós lemos a partir do versículo 20. Ou seja, a parábola dos dois fundamentos, chamada parábola autêntica, um exemplo, uma ilustração do dia a dia. Todos tinham conhecimento, todos de uma certa forma sabiam como que se constrói uma casa, qual é a primeira preocupação de fazer, de fazer um alicerce sólido, de buscar uma rocha para fundamentar esse alicerce. Então ele usa esse exemplo do dia a dia, essa ilustração, para literalmente ensinar para nós a respeito da obediência. Nessa parábola, Jesus vai falar a respeito da temeridade de se ouvir a palavra de Deus e não praticar. Jesus vai dizer, é extremamente temerário, é um risco incalculável você ouvir a palavra de Deus e não colocá-la em prática, e não a colocar em prática. Depois ele vai também ensinar a respeito da bênção da obediência prática, ou seja, como sendo a principal porta, uma principal motivação para o crente verdadeiramente receber as mais ricas e poderosas bênçãos de Deus. Então, a obediência, ela de fato é uma mola mestra na vida do servo ou da serva de Deus que é bem-sucedido. Nos sermões anteriores nós vimos isso, que o sucesso ele é fruto, né, ele é consequência, e principalmente é consequência da obediência. E mais ainda, da obediência prática, não da obediência teórica, mas da obediência prática. E é dessa obediência que Jesus está falando aqui. Na verdade, por ser uma parábola ilustrativa, a parábola que nós estamos aqui diante dela é uma analogia à fé cristã. Ou seja, assim como a estabilidade de uma casa depende diretamente das bases daquela casa estarem bem fundamentadas sobre uma rocha firme, assim também a fé cristã precisa estar bem fundamentada na rocha, que é Jesus. Isaías capítulo 26, versículo 4.
Isaías 26, verso 4, o profeta deixa claro que Jesus, fazendo uma alusão a uma profecia messiânica, que Jesus é a rocha poderosa. E a fé cristã tem que estar fundamentada sobre esta rocha. Os dois evangelistas que trataram dessa parábola, que aparece aí a partir do versículo 24 do nosso texto, tanto Marcos quanto Lucas, a despeito de algumas pequenas diferenças na narrativa dessas parábolas, principalmente por causa dos leitores originais. Mateus era um judeu e originalmente ele escreve para judeus. Então ele conta essa parábola, ele narra essa parábola contada por Jesus numa perspectiva judaica. E Lucas era gentil, médico Lucas, e ele escreve originalmente para os gentios convertidos. Portanto, ele narra essa parábola de Jesus na perspectiva da leitura dos gentios, dos não-judeus. E ele faz isso, então, na sua perspectiva grega. Pois bem, embora tenhamos essas pequenas diferenças, os dois evangelistas, tanto Marcos quanto Mateus, ambos focaram com maestria, focaram com profundidade no propósito original pretendido por Jesus. O que de fato Jesus queria com essa parábola ao encerrar o Sermão do Monte? Na realidade, Jesus queria, o foco de Jesus, principal objetivo de Jesus, o que ele pretendia era ensinar sobre a prudência e a imprudência e dizer qual é a importância da obediência. Em outras palavras, Jesus vai dizer que o prudente, ele é obediente, ou seja, o obediente sempre será prudente. E o contrário, o desobediente sempre será imprudente, precipitado e sempre pecará cada vez mais. Então, nessa parábola, no encerramento, depois de ter ensinado tudo, Jesus vai deixar claro quais são as consequências da desobediência e quais são as bênçãos da obediência. Quais são as consequências que uma pessoa imprudente sofrerá e quais são as bênçãos que uma pessoa prudente alcançará, conquistará. É isso que Jesus vai ensinar. Na visão de ambos os evangelistas, figuradamente, Jesus estava ensinando o seguinte, observe aí comigo. Primeiro, que o prudente ouve a palavra e pratica. Então, esse é o prudente. O prudente é aquele que veio aqui à igreja ou em qualquer outro lugar, ele ouviu a palavra e esta palavra vai encontrar terra fértil no coração dele. Essa palavra jamais vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não. A preocupação dele é em colocar aquilo em prática. Ele lê a Bíblia e até mesmo como uma das regrinhas do estudo bíblico indutivo, ele vai fazer observação, vai perguntar, o que esse texto fala no meu coração? E depois ele vai responder, o que eu vou fazer em virtude disso? Então o prudente sempre está preocupado, ao ouvir a palavra de Deus, preocupado com a prática. Mas nessa parábola, Jesus vai dizer que o imprudente, ele ouve a palavra de Deus e deliberadamente decide não praticá-la. Esse é o imprudente. Ele ouviu e deliberadamente decidiu, isso não serve para mim, eu não vou obedecer isso. Segunda coisa, Jesus vai deixar claro para nós que o prudente, ele é trabalhador, sempre uma pessoa prudente, um homem ou uma mulher, um jovem, uma moça ou um rapaz, um ancião, qualquer pessoa, qualquer cristão verdadeiro, na qualidade de prudente, ele será trabalhador, não será precipitado, ele vai gastar tempo assentando o seu alicerce. O contrário, o imprudente é preguiçoso, ele é precipitado, ele não dá atenção às bases, ele é superficial. Esse é o imprudente. Então ele quer andar rápido, porque ele é preguiçoso. Jesus ensina isso para nós. Terceira coisa, Jesus vai dizer que o prudente, ele demora mais para alcançar os seus alvos. Ele demora mais para suprir as suas necessidades. Então, é o que o salmista diz no Salmo 37, que nós estudamos aqui recentemente, agora no contexto das mensagens anteriores.
ele demora mais. Mas o imprudente, ele alcança os seus alvos rapidamente, ele supre de imediato as suas necessidades. Mas lá no Salmo 37 diz que ele é como uma verdura verde, que por causa do orvalho da noite, pela manhã, está bem viçosa, mas com o sol escaldante durante o dia, à tarde pode estar murcha e seca e não vale para mais nada. Então o seu sucesso durou um dia só. Aqui, usando essa parábola para encerrar o sermão, Jesus ensina para nós essas verdades. O sucesso do prudente, ele demora a chegar, contudo, ele é mais duradouro, ele gera segurança. Isso é uma verdade bíblica. Por outro lado, o sucesso do imprudente chega depressa, mas ele é passageiro. Ele é passageiro, ele é transitório, extremamente transitório. Mas uma grande lição que Jesus faz aqui nesta analogia, ele mostra para nós que o prudente e o imprudente, ambos serão provados. Ambos serão provados. O prudente que construiu a sua casa, que construiu a sua fé sobre a rocha que é Jesus, esse estará apto para resistir às tempestades inevitáveis da vida. Ao longo dessa pandemia eu tenho dito para todos vocês que as tempestades da vida, essas lutas, essas adversidades, elas fazem parte da nossa existência nesta terra. Fazem parte. Nenhuma pessoa veio aqui a passeio. Nenhum vai passar, nenhum ser humano vai passar por esta vida incólume. Todos têm suas lutas, suas dificuldades, suas adversidades. Mas o que Jesus vai ensinar para nós aqui, que o prudente, ele construiu a sua casa. No texto aqui, casa tem uma referência, de fato, literal, à construção mesmo, ou à família. Mas também na Bíblia nós temos a mesma palavra referindo à sua vida mesmo, sua casa, sua vida, esse tabernáculo. O prudente construiu a sua vida, a sua fé, sobre a rocha que é Jesus. Então, esse está preparado para enfrentar as adversidades, as intempéries. Mas o imprudente não. O imprudente, sem base, sem Jesus, que também vai passar por essas provas. Porque aqui na parábola, Jesus diz que as tempestades, as intempéries, elas vieram sobre as duas casas. Sobre a casa do prudente e a casa do imprudente. O resultado é que foi diferente. Claramente Jesus disse que aquele imprudente, sem base, sem Jesus, ele não resistiu às provas temporais, e a sua ruína foi completa. Nesse sentido, Jesus está dizendo, esse foi para o inferno. A ruína completa aqui significa a perdição eterna. Pois bem, todos dois, o prudente e o imprudente, foram provados. E a diferença está na base, a diferença está no alicerce. O prudente, por causa da sua base, por causa do seu alicerce, ele foi aprovado e recebeu as bênçãos do Senhor. O imprudente, por causa da falta de alicerce, foi reprovado e recebeu a ruína. Isso Jesus deixa para nós. O prudente, na parábola aqui de Jesus, ele é o obediente, que por causa da sua obediência, fundamentou a sua fé sobre a rocha que é Jesus. Em virtude disso, foi bem sucedido. Então, Jesus vai arrematar o sermão dele, deixando claro que o sucesso, de fato, é fruto da obediência. Se você for obediente, de fato, será bem sucedido. Não há dúvidas de que a obediência é a mais importante virtude do discípulo de Cristo. A obediência é a mais importante virtude do discípulo de Cristo.
Aliás, o apóstolo Pedro deixou claro, ele escreveu lá no capítulo 1 da sua primeira carta, no versículo 14, que nós, aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, esses são filhos da obediência. Todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, foram transformados agora em filhos da obediência. Os que não experimentaram o novo nascimento são filhos da desobediência. Para os filhos da obediência está reservada a glória. Para os filhos da desobediência, a condenação e condenação eterna. De fato, meus queridos irmãos, ninguém poderá ser discípulo de Jesus se não for ensinável. E ninguém será ensinável se não for obediente. Hoje, no nosso discipulado pela manhã, nós ensinamos isso, que a virtude que Jesus procura nos seus discípulos é que, de fato, eles sejam ensináveis. E ninguém poderá ser discípulo de Jesus se não for ensinável. E ninguém será ensinável se não for obediente. Alguém aqui já viu um filho desobediente ser ensinável? Ele nunca aprende o que o pai fala, porque ele é desobediente. Então ele não é ensinável. Porque a característica mais básica daquele que é ensinável é a obediência. E todo obediente será ensinável. É isso que Jesus ensina para nós. A essência do pecado consiste exatamente na desobediência. Na desobediência do homem à vontade de Deus, que está aí bem clara, expressa nas Escrituras Sagradas. Por isso é que nós afirmamos que o pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer desobediência, transgressão dessa lei. É isso que é pecado. Portanto, a desobediência é pecado. E nenhuma prosperidade em pecado vale a pena. Nenhuma. Não tem como. Na realidade, Jesus vai deixar claro para nós que a obediência tem relação com a retidão, tem relação com a prática. A desobediência gera o pecado e leva à morte. A obediência gera justiça e leva à vida eterna. E nesta vida leva a um cristianismo mais maduro, mais saudável, que realmente vale a pena. Contudo, a obediência que Deus requer dos filhos dele deve ser, diz a Bíblia, de todo o coração e deve ser prática. Em outras palavras, a obediência que Deus requer de cada um aqui é, de fato, uma obediência incondicional, uma obediência completa, integral. Lá no texto de Deuteronômio 26, 16, Deus vai deixar claro que o que Ele queria do povo é que eles obedecessem de todo o coração. De todo o coração, integralmente. Né? Então você não pode obedecer a Deus somente em algumas coisas. Ele te chamou para você obedecê-lo integralmente, em todas as coisas. Em todas as coisas. Não adianta você obedecer em várias e não obedecer em uma ou em outra. Não adianta. Você estará contaminado da mesma forma. É como fazer um bolo com 5 ovos, por exemplo, e você coloca um e já misturou o trigo, e coloca mais outro, e misturou, e o terceiro e o quarto. E no quinto você já estava empolgado e não conferiu mais. Pegou o ovo, quebrou, jogou lá. Ele estava podre, estragado. Estragou tudo. É assim que Jesus diz, um pouquinho de fermento leveda a massa inteira. Se acerta em 9 e erra num, errou o alvo. Então, quase salvo, porém totalmente perdido. Uma porta quase fechada, ela está aberta. Eu costumo dizer, aquele que quase passou no concurso público, não é funcionário ainda hoje, não é servidor. Né? Aquele que quase ganhou na Mega Sena, continua pobre. Então é isso que a Bíblia diz. O que Ele quer é obediência integral. Na realidade, tem muitas pessoas, e nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas criticam as igrejas evangélicas, isso, aquilo, outro, e diz que só pensa em dinheiro, etc, etc. Na realidade, Deus não está nem um pouquinho interessado no seu dinheiro. Não. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer você. É muito mais importante do que o seu dinheiro.
Ele não quer seus bens, Ele quer a sua vida. Sua vida. Então a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega a sua vida ao Senhor e confia nele. O mais Ele fará. Então é isso que Ele quer. Então, quando você tem dificuldade de obedecer ao Senhor nisso ou naquilo outro, né, o exemplo citado, a questão dos dízimos, se você tem dificuldade nessa área, na realidade você ainda não se entregou ao Senhor, não se rendeu ao Senhor. Então, Jesus ensina isso para nós. A obediência que Deus requer dos seus filhos é uma obediência de todo o coração. E aqui nesse texto, é uma obediência prática. Prática. Ou seja, tudo que o discípulo decidir em obediência, ou seja, em conformidade à palavra de Deus, à vontade de Deus revelada nas Escrituras, ele, de fato, será bem sucedido. Então, eu posso garantir para vocês, pode olhar aqui para mim, qualquer decisão que você tomar, em obediência à palavra de Deus, você será bem sucedido. Então procure, conforme diz o apóstolo Paulo, conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se você decidir à luz da vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus, Deus te abençoará, te honrará, com certeza. Com certeza. Concluindo o Sermão do Monte, Jesus então traz essa última parábola no contexto do Sermão do Monte. E a diferença essencial entre estas duas construções, conforme eu disse, estava nos alicerces, e que num primeiro momento não podia ser visto. Não podia ser visto. Por isso a importância para Deus. Por isso as provas são importantes para Deus. No primeiro momento, não dava para saber, né? Você vai comprar uma casa e no primeiro momento você não sabe como foi construído os alicerces daquela casa. De repente ela é muito bonita por fora. E você compra, se muda para lá, né? Daqui 1 ano, 2 anos, começa a aparecer rachadura nas paredes, etc, etc. Aí chega um engenheiro e diz, os alicerces dessa casa não foram bem feitos. Num primeiro momento não dava para ver a diferença. E talvez eu acredito que a casa do imprudente era até mais bonita do que a casa do prudente. Talvez. Por isso é que lá no Salmo 37 o salmista diz, não tenha inveja daqueles que prosperam nos seus maus caminhos. Não tenha. Não tenha. Aquilo é fachada, aquilo é como um algodão doce. Não tem consistência, não tem densidade. E aqui Jesus, então, ensina exatamente isso. Somente depois da prova é que se sabe realmente quem é quem. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo disse assim, escrevendo aos Filipenses, ele diz, não se preocupe com as provas, porque elas vão mostrar quem é quem. Quem é quem? Né? Quem é o perseguidor e quem é o perseguido. Então, nós devemos perseverar, lutando juntos pela fé evangélica, né? Porque Deus não nos deu a graça somente de crer, mas também de padecer. E neste sofrimento, nós vamos saber quem é quem. Quem suportou e quem não suportou. No caso, a casa do imprudente não suportou as intempéries. Ruiu, e grande foi a sua ruína. Então, na realidade, outra coisa que Jesus vai deixar claro aqui, que em ambos os casos, o problema não aconteceu por falta de ouvir. Não. O problema que Jesus traz aqui, ele não aconteceu por falta de ouvir. Na realidade, o problema aqui aconteceu por causa do que se faz com aquilo que se ouve. Esse é que é o problema. Então, ambos ouviram. Mas o que se fez com aquilo que se ouviu? Esse é o problema. Então, o que você vai fazer com a mensagem de hoje? É que pode ser a solução ou o problema. E é isso que Jesus estava dizendo. Tinha acabado de pregar e a conclusão é lógica. O que vocês vão fazer com isso que eu acabei de ensinar? Se colocar em prática,
receberão as bênçãos desses ensinamentos. Se não colocarem em prática, receberão a condenação eterna. Então, o segredo está na obediência prática. Em síntese, nós podemos chegar à conclusão dizendo o seguinte, que Jesus encerra o seu sermão do monte, trazendo 3 lições preciosíssimas para nós. 3. Primeira delas, somente ouvir a palavra de Deus é insuficiente. Então põe o primeiro I, insuficiente. Somente ouvir a palavra de Deus é insuficiente. Até no texto do Apocalipse, diz lá, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem, e aí ele termina, mais bem-aventurados que praticam. Então, só ouvir, de fato, não é suficiente, é insuficiente. Essa é a lição. E eles tinham ficado um tempão com Jesus. Jesus ensinou, conforme eu disse, muitas coisas. Jesus ensinou sobre o caráter, Jesus ensinou sobre a justiça, Jesus ensinou sobre as expectativas, sobre a ambição, Jesus ensinou sobre a devoção, Jesus ensinou sobre a piedade, e ele ensinou, como dizia Mahatma Gandhi, o Sermão do Monte é uma Bíblia em miniatura. Ou seja, você tem todos os ensinamentos básicos para o cristianismo aí no Sermão do Monte. E ele chega no final e diz, e agora? O que é que vocês vão fazer com esse ensinamento? Porque só ouvir é insuficiente. Segunda, Jesus vai deixar claro também que ouvir a palavra de Deus e não a praticar é insensatez. Segundo I. Primeiro, só ouvir é insuficiente. Segundo, ouvir a palavra e não praticar é insensatez, é temeridade. Porque agora você está injustificado diante de Deus. Você não tem como chegar no dia do julgamento e dizer, Senhor, eu não sabia. Senhor, ninguém falou nada para mim. Ninguém. Não tem como. Então, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela tanto é pregada, é pronunciada, é proclamada para a salvação, como, da mesma forma, é pregada, pronunciada para a condenação. E ela sempre vai fazer o que lhe apraz, salvar ou condenar. Então, Jesus termina o sermão dizendo o seguinte, e agora? Só ouvir é insuficiente. Ouvir e não praticar é insensatez. E terceiro, ouvir e praticar a palavra de Deus é inteligente. Terceiro I, inteligente. Então, sábio, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, obedecer aquilo que Deus ensina é uma atitude sábia, é uma atitude sensata, inteligente. Então, inteligente é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Aquele que ouve e não coloca em prática pode ter um diploma de PhD pendurado na parede do escritório dele, mas na realidade ele é um tolo, ele é um temerário. É uma pessoa que desprezou, conforme Jesus, numa outra parábola ensina, desprezou um tesouro preciosíssimo. Jogou fora um tesouro preciosíssimo. Esse é tolo, mas sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Então, para esse, a palavra de Deus sempre será fonte de sabedoria, fonte de segurança e fonte de prosperidade, fonte de sucesso. Então, vale a pena obedecer a palavra de Deus. Escritor da carta aos Hebreus, chamando a atenção dos seus leitores, alguns que pensavam em desistir, retroceder, ele diz assim, olha, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Capítulo 4, verso 7 de Hebreus. Então, meus queridos irmãos, olhem aqui. Se você ouviu a palavra de Deus hoje, não endureça o seu coração. Não. Seja sábio. Ao longo dessa semana, coloque essa palavra em prática. Obedeça ao Senhor. Deus tem tesouros maravilhosos para a sua vida e para a minha.
A Bíblia chega a dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e ainda não se penetrou em coração humano o que Deus já tem preparado para nós. Creia nessa verdade. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor e você será bem-sucedido. Obedeça ao Senhor. Inúmeros são os exemplos de pessoas na Bíblia que obedeceram e foram bem-sucedidas. Por outro lado, inúmeros são os exemplos que nós encontramos na Bíblia de pessoas que desobedeceram e receberam a maldição. Bênção ou maldição? Obediência e desobediência. Então, meus queridos irmãos, a obediência prática, a obediência prática, coloque em prática aquilo que o Senhor tem te ensinado. A obediência prática, ela de fato é uma fonte de bênçãos. Uma fonte de bênçãos. Todos os que estão aqui presentes, que são pais ou mães, com certeza, o maior desejo do coração deles é ter filhos obedientes. E eu vejo que todos os pais que têm a consciência de que o filho é obediente, ele tem uma alegria muito grande com seu filho ou com seus filhos. Por isso que no Velho Testamento, o filho desobediente tinha que ser punido com o apedrejamento. Porque o desobediente traz tristeza para sua mãe e para o seu pai. Traz pesar. Né? O papel de pai e mãe se torna extremamente pesado, extremamente ingrato, quando os filhos são desobedientes. Mas quando os filhos são obedientes, e obedientes na prática, o pai ou a mãe termina os seus dias com alegria e tranquilo, porque a obediência é fruto, a obediência gera segurança. Quando eu tenho filhos obedientes, eu não preciso me preocupar com a velhice. Não preciso me preocupar com os meus últimos dias. Eu sei que os meus filhos obedientes cuidarão de mim. Mas se os filhos forem rebeldes e desobedientes, você já pode começar a preocupar desde já. Vai ser envergonhado e vai sofrer. Porque a obediência gera sofrimentos. Sofrimentos. Então, de fato, queridos irmãos, a obediência é prática, que Jesus termina o Sermão do Monte. Depois de todos os ensinamentos. Então, nós passamos o mês inteiro estudando sobre a prosperidade que vale a pena. E o segredo está na obediência. Na obediência prática. Pratique aquilo que o Senhor tem te ensinado. Coloque em prática. E Ele vai te abençoar. Amém? Feche os seus olhos. Faça a sua reflexão. Em nome de Jesus.